Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, queridos amigos e amigas do Circo Bíblico, aqui da nossa paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres. A paz, a graça e a misericórdia de nosso Deus estejam com todos vocês. De antemão, primeiramente eu vou, já que eu não fui no primeiro encontro, agradecer a todas as pessoas que estão carinhosamente participando deste momento conosco. Vários momentos durante a semana que nós temos. Eu agradeço a todos vocês em nome de Jesus e de sua mãe, Maria Santíssima. Essa nossa caminhada, né? Nesses estudos da palavra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei todos os nossos corações com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Nós estamos na 11ª semana do tempo comum. Meus amigos e amigas, o tempo, mesmo nesse tempo tão perturbador, mas está passando ótimo, de uma forma tão otimizada, tão rápida, que às vezes nos confunde. Nós estamos na 11ª semana do tempo comum. E é impressionante como as coisas de Deus se encaixam. Nós tivemos ontem as leituras de ontem, do domingo, Êxodo, tivemos o Evangelho justamente tratando da ordenação sacerdotal, aquelas pessoas que são consagradas para serem os novos enviados, ou seja, os novos apóstolos. Geralmente é o evangelho que se lê quando algum padre está se ordenando, está recebendo a ordem, o sagrado sacramento da ordem. E nós estamos tratando aqui nessas cartas de São Paulo, especificamente agora nessa primeira carta dirigida a Timóteo, justamente sobre o serviço, sobre a missão que é dada, no caso aqui a Timóteo, chamado episcopo, né? O supervisor, não com a mesma, logicamente com a mesma significado atual, mas como supervisor, como pastor de uma determinada comunidade, com essa incumbência e sobretudo com esse dom de ter um coração santo, como cada consagrado deve ter. E na homilia de ontem, uma das tantas homilias bonitas que nós tivemos ontem, o padre assim falava, né? Senhor, dai-nos a graça, a gente tem que rezar pelos padres, porque a gente rezando pelos padres, os nossos consagrados, nós estamos rezando também por nós. Eles são responsáveis por uma grande parte
desse rebanho, dessas ovelhas que estão sem pastor, e outras mesmo com pastor, mas com pastor que não está com o coração santo. Não tem o mesmo coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o vosso coração semelhante ao vosso. E aqui nós estamos tratando, nessa carta dirigida a Timóteo, carta chamada, pastoral, apesar do nosso autor aí, o padre José Bortolini, não gosta dessas cartas serem classificadas nessa primeira e segunda a Timóteo e também a Tito, reconhecida como cartas pastorais, porque se dirigem a uma comunidade, se dirigem a uma, digamos assim, a uma igreja já em evolução, uma igreja que evoluiu, uma igreja que já está formando uma hierarquia, com seus episcopos, com seus diáconos, com seus presbíteros. Essas palavras, nós temos que tomar cuidado, porque as acepções desta época são diferentes, um pouco diferentes das nossas, das atuais. Mas o interessante da palavra de Deus é que a gente lê o texto, entendendo esse contexto, tentando fazer às luzes do nosso magistério uma interpretação, uma exegese, na palavra mais específica, seguindo essa interpretação que deve ser feita com maior zelo, com maior discernimento, para que nós não caiamos em diversas tentações que são citadas nessa carta. Uma das preocupações, a preocupação principal de São Paulo nessa carta são essas dissensões, essas divergências, esses falsos pastores, tão bem lembrados nesses evangelhos, tirados até de um grande profeta, aí na acepção correta da palavra, Ezequiel, que lá em 34 fala desses pastores enganadores. E nós, como ovelhas, devemos saber a quem ouvir, a quem prestar atenção, a quem auscultar o coração. Nós estamos no mesmo redil, e a importância, pessoal, desse momento histórico que nós estamos vivendo, tentando através desses meios de comunicação repassar de forma mais coesa, de forma mais reta, esses estudos da nossa Sagrada Escritura. Estudos que não se esgotam nesses momentos curtos que nós temos aqui. E nunca se esgotam. Nós passamos a nossa vida até que Jesus volte, bem de missão, até que Jesus volte, nesse estudo, nessa partilha, nessa comunhão. E olha que lindo, eu falava alguns meses atrás aí, na nossa comunidade específica aqui de São Francisco, o significado da palavra comunhão, nas suas origens. É interessante, pessoal, que como semitas, os nomes das pessoas, todos eles dizem quem a pessoa é. Muitas das palavras, sabe, elas falam por si. Você entendendo a origem, a etimologia. Comunhão vem da palavra do latim cumpanis. Cumpanis. Eu reparto o meu pão com outro. Olha que definição linda, Chega até a ser lírica, poética. Aqui na nossa igreja, e muitos dos domingos depois da missa, e o nosso horário é bem prazeroso, às 17 horas, 5 horas da tarde, termina a missa e as pessoas da comunidade fazem um café partilhado, um pão partilhado. E se eu estou à mesa, se eu comungo, eu faço parte dessa comunidade. Esse sentimento de pertença, pessoal, a gente tem que ter muito vivo dentro de cada um de nós.
Como eu participo? O que eu faço? Qual é o meu ministério? Ministério, pessoal, qual é a minha função? Qual é o meu encargo dentro da minha comunidade? Eu posso e devo me entregar a Jesus na minha própria igreja. Estão reparando aqui que agora estou um pouco mais calmo, porque a azáfama tem sido grande nesses dias. E também, logicamente, pela a inabilidade de se lidar com essas redes sociais, com esses aparatos tecnológicos, mas a gente aprende. Estou reparando aqui as várias saudações de muitas pessoas queridas aí, Círculo Bíblico São Mateus, marcando presença. Agradeço muito a vocês, pessoal, Círculo São Mateus, e outras tantas pessoas queridas que estão neste momento nos acompanhando, tendo essa piedade, essa paciência de acompanhar este momento simples, mas que de repente nós todos juntos, irmanados em concórdia, com um só coração, talvez nós possamos, pessoal, com certeza fazer a diferença na nossa paróquia, na nossa comunidade, na minha casa. Nós estamos, pessoal, como sempre, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que tem o seu livrinho e ainda não decorou a oraçãozinha antes de ler a Sagrada Escritura, por favor, com o teu coração, reza comigo. Ó nosso Mestre, Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Amém? Queridos, todo mundo aí com seus caderninhos, bíblias, orações, anotações em mãos, por favor, vamos cada um de a sua forma, com a sua companhia, com a sua comunhão, enriquecer esses momentos, não só os das segundas-feiras, mas das terças, quartas, quintas, sextas, sábados, e fechando com a oração maior, principal, que é a Santa Missa. A gente, quando passa a semana toda sabendo que cumpriu com a nossa liturgia diária, e quando eu falo liturgia diária é um termo bem amplo, é no sentido aqui, ser bem acadêmico, lato sensu, bem amplo, bem largo. A minha liturgia diária o que é? Dormir bem, acordar bem, rezar bem, trabalhar bem, amar bem, fazer as minhas atividades cotidianas, caseiras, domésticas, sabendo que é um processo, como o círculo bíblico, sem fim. É um rodízio que nós fazemos. Este nosso encontro, pessoal, confesso a vocês que, além de outros pequenos problemas que continuei a ter aqui, pela minha própria incapacidade, mesmo inabilidade, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco pesaroso, continuo, mas assim, feliz e num sentimentos assim meio que controversos, meio paradoxais, de uma certa, não sei se é o termo correto, tristeza até, mas esse nosso encontro
eu tenho que destacar aqui de pessoas que cumpriram a sua missão aqui e infelizmente nos deixaram hoje, né, recentemente. Uma família que com certeza está sofrendo aí, que é a dona Valdênia, que faleceu hoje, né? Seu esposo Francisco, ex-dirigentes aí, participantes ativos do nosso ECC, o Encontro de Casais com Cristo aqui de Caucaia, registrando aqui o seu falecimento e os nossos sentimentos e orações à família. As orações servem para a gente, também para o próximo. Orações que têm que ser feitas, têm que serem feitas, realizadas no meu coração, observando o coração do próximo. Então a dona Valdênia e seu esposo Francisco e a família, nós que fazemos o Circo Bíblico, os nossos sentimentos, as nossas orações. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua a ilumine. Descansa em paz. Amém. A alma dela e as almas de todos os fiéis defuntos pela misericórdia divina, descanse em paz. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai almas. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai almas. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai almas. Seguindo aqui as instruções de São Paulo, pessoal, que pede que a comunidade deve rezar, tanto individualmente como principalmente em conjunto, nós seguimos observando essas orações, né, que são tradicionais da nossa igreja. E hoje, segunda-feira, já foi colocado aí no nosso grupo da família, acho que foi o Pedrinho que colocou. Hoje a gente dedica, logicamente todos os dias nós dedicamos, mas hoje, especialmente na segunda-feira, a gente reza, a gente pensa, a gente sente pelas almas do purgatório. O que nos segura, o que nos sustenta, Senhor, é pela Tua palavra, pela Tua oração, que nós nos mantemos, nós nos sustentamos. Tivemos, pessoal, no encontro passado, o primeiro capítulo. Eu não sei como é que vocês desenvolvem, eu não sei também se o meu método, aliás, eu não sei nem se eu tenho um método. Claro que cada um tem a sua forma particular de fazer as suas leituras, de fazer as suas introspecções, os seus momentos de acolhida com a palavra. Mas, de uma forma geral, nós precisamos entender essa palavra, ter essa vontade de entender essa palavra. A leitura orante está aí, pessoal, está um método muito bom. Como eu devo absorver essa palavra sagrada? Nós tivemos, logicamente, esses atropelos aí, quebra de data, né? Mas quem estava seguindo a sua liturgia diária, quem tem o seu roteirozinho de estudo do Circo Bíblico, os grupos podem perfeitamente ir se acomodando e se ajeitando e se atualizando nesses roteiros. Nós tivemos na primeira leitura, né, no primeiro capítulo, melhor dizendo, que ele fala, se dirige a Timóteo como o seu filho na fé.
E aqui, pessoal, nós temos algumas questões que eu nem as abordei, mas é interessante, eu vou aqui ler vagarosamente, que a gente pense e repense e qual é a minha resposta. E aqui não existe essa questão de tá certo, tá errado, eu vou tirar 10, vou tirar 8. As notas, no caso aqui, não existem. Existem os meus pensamentos, os meus sentimentos, que tem que ser os mais puros. O meu coração tem que agir de uma forma mais pura possível. Como eu vou absorver, como eu vou me alimentar dessa palavra, vou digerir essa palavra. E na leitura orante fala até um termo lá, né, que a gente pode até achar um pouco grosseiro, mas que tem a ver. A gente ingere essa palavra, a gente come essa palavra, e aí na nossa oração maior na missa, são duas partilhas, pessoal. No primeiro momento, no primeiro grande bloco da missa, né, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E no caso da liturgia da palavra, pessoal, é muito mais democrático, que todos podem participar. Na eucarística, não. Você tem que ter, né, todos uns pré-requisitos, que vocês sabem bem quais são. Mas na liturgia da palavra, todos podem comungar dessa palavra. É claro que eu preciso estar com o meu coração atritado, contritado, para absorver melhor essa palavra. Nas preparações iniciais lá na missa, tem um momento, né, o ato de contrição, né? Confessar a Deus os meus pecados. Os meus, estou aqui deixando para que a comunidade saiba que eu sou um pecador, um mísero pecador. E nessa mensagem, pessoal, que eu passei hoje, né, que é essa cartinha apostólica, né? Não sei se dá para ver bem aí, pessoal. Misericórdia et misera. Misericórdia et misera. O Papa Francisco, um momento lindo que ele captou lá de São João, encontro de Jesus e a mulher adúltera, o encontro da misericórdia e da mísera, da miserável. E é o encontro com a gente, do misericordioso, como nós, miseráveis, que estamos neste vale de lágrimas, mas com a esperança de, assim como São Paulo, mesmo se sentindo um pecador, miserável, blasfemo, perseguidor, teve a misericórdia de Deus. Porque nós também não podemos alcançar essa graça? Esses documentos da igreja, pessoal, são riquíssimos. Já comentei, sempre vou continuar comentando essas cartas encíclicas, né? Também de uma forma mais, as encíclicas papais, os documentos de orientação, todos os movimentos, serviços, missões da igreja são muito interessantes para que a gente, com o principal, que é a nossa Bíblia, com apoio, com essas pequenas escoras desses documentos, dessas instruções, a gente consiga, aproveitar melhor, de forma mais satisfatória, né? Mais completa, a palavra de Deus. As perguntas, pessoal, do primeiro capítulo, elas nos questionam sobre qual o sentido de Paulo chamar Timóteo de verdadeiro filho da fé. Ele se dirige a Timóteo e todas aquelas pessoas que ele
praticamente respondendo, né? Catequizou ou catequiza, e filhos e filhas da fé. Quem a gente considera como nosso pai da fé? E eu falo aqui, pessoal, de uma forma restrita, não se dirigindo só aos nossos santos e santas, se dirigindo só a um São Paulo, a um São Pedro, a nossa Mãe Santíssima, falando de pessoas mesmo de carne e osso hoje, pessoas que passaram na nossa vida que a gente chama, né, popularmente de anjos, né? Anjos que nos guardam, que velam por nós, que são os nossos pastores e pastoras. E às vezes a gente nem se interessa ou até se chateia com essas pessoas que puxam de repente a nossa orelha, né? Dão um toque. Chegam ali pertinho de você e a gente não sente isso. A nossa ignorância, assim bem como São Paulo fala, né? Eu fiz isso, mas por ignorância, a gente às vezes comete também essa afronta com essas pessoas queridas que estão ali para nos ajudar. São enviadas também para nos ajudar. São Paulo, pessoal, ele envia Timóteo, confia a Timóteo. Ele sabe que Timóteo, ele pode confiar em Timóteo, ele o preparou. Sabe da origem de Timóteo, o preparou, todos os pré-requisitos, ele sentiu no coração que Timóteo poderia exercer essa missão nas comunidades tão abaladas por falsos doutores, falsos profetas. Ele encaminha Timóteo. Qual é a primeira missão, pessoal, de Timóteo? Ele encaminhou a Timóteo nesta primeira missão, comunidade de Éfeso, Ásia Menor. Inclusive, é provável também, né? A mesma comunidade de comunidade joanina, né? Mas assim, havia diferenças entre essas comunidades, na forma de agir, na forma de atuar. E se fala, os estudiosos aí mais gabaritados, que eram comunidades diferentes. As comunidades joaninas, das comunidades paulinas, mas todas com a missão, essencialmente, de não deixar que a palavra de Deus fosse profanada. Não deixar que blasfemos, ou seja, blasfemadores são aquelas pessoas que insultam o sagrado, não reverenciam, não respeitam os sagrados. Como eu posso reverenciar, respeitar, ter temor a Deus? É até uma virtude do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Como eu posso ter essa preocupação, esse discernimento? Estudando, compartilhando melhor ainda a palavra de Deus. Os estudos, essas orações. Uma oração tradicional aí que o meu querido amigo Eduardo e família, Carla, está fazendo aqui na semana, a reza do terço, o terço em família. Eu vi lá o Eduardo, a Carla, o Assis, a minha querida Nonata e outros tantos amigos, pessoas que estão neste momento, através dessa oração tradicionalíssima, entregando rosas a Maria. Minha mãe, eu estou aqui através da palavra, da Bíblia, que o texto, pessoal, é todo um rodízio, rezado, cantado, com a Bíblia. Rosas que nós entregamos a Maria,
daí o nome rosário, com a palavra de Deus, pedindo a Deus misericórdia, clemência a todos nós pecadores, pedindo a nossa conversão diária. Paulo diz que errou porque não sabia o que estava fazendo, mas a misericórdia de Deus o encheu de graça com abundância. Aqui é até uma citação lá de Romanos, né, pessoal? Onde o pecado, né, estava cheio, né, a graça superabundou. Romanos. E nós temos consciência dos nossos pecados para nos redimirmos com a confissão, para termos a graça de Deus de volta em nosso coração. Aqui são questões, pessoal, do primeiro encontro, do primeiro capítulo, tão bem elaboradas pela equipe aí de coordenação dos círculos bíblicos. Eu faço o meu ato de contrição diário. Falar em ato de contrição diário, um livrinho aqui, Sou Católico, livrinho pequenininho, de fácil acesso, tem uma série, pessoal, de instruções sintetizadas aqui dentro sobre o catecismo da Igreja Católica, as orações tradicionais, e entre elas, já que nós estamos tratando de uma carta que fala que nós devemos orar sempre, nós temos aqui um ato chamado de contrição. Os salmistas já falam, né? Jesus não quer, sabe, sacrifícios, Ele quer misericórdia, Ele quer um coração contrito. Quero que você rasgue a sua roupa, quero que você rasgue o seu coração, já diz lá Joel. Queridos, queridas, rezem comigo, baixinho, no espírito do canto gregoriano, o canto que é dirigido a Deus. Reza quase se esquecendo do teu corpo, que você tem um corpo. Reza lembrando que você tem uma alma, você tem um espírito, que é o que vai valer na eternidade. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus e meu sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo, firmemente, ajudado com a vossa graça, fazer penitência e fugir às ocasiões de pecado. Amém. Passando aqui, pessoal, para o dia de hoje, né? Segundo capítulo, nós temos aqui, nesse segundo capítulo, você pode abrir aí a sua Bíblia. Só retomando aqui, pessoal, a primeira epístola, né, no primeiro capítulo, geralmente as cartas não se tem assim uma definição bem, a divisão perfeita, as cartas é de uma forma mais, como toda carta, como todo bilhete até, são mais pessoais, são mais personalizadas, mas geralmente é tratado assim, saudações àquela pessoa, àquela comunidade, com uma doxologia. Doxologia, pessoal, é o hino de louvor, doxos do grego, né? Estou louvando, eu estou agradecendo a Deus. Doxologia final. Lembram? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aí nós respondemos efusivamente, alegremente. Amém. Isto é uma doxologia. No primeiro capítulo,
São Paulo faz essa saudação, bate o dedo na ferida, falsos doutores, cita, no primeiro momento aqui, um ato aqui de contrição, se confessa eu que fui pecador, fui salvo pela misericórdia de Deus, e agradece, diferentemente de outras cartas, não mais aquela comunidade que se converteu, aquela comunidade que caminha bem. Ele agradece aqui diretamente ao seu Salvador, ou seja, o único Deus que salva, o Cristo. E no final ele faz aqui um hino de louvor lindíssimo, né, que é o versículo 17. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isto é uma doxologia. Vi até essa, sem a citação, né? Vi aqui no documento da igreja, que é o diretório da liturgia, lá na última, acho que a última folha ou penúltima, tem essa doxologia aqui, dirigida ao nosso Rei. Ele faz, pessoal, uma exortação na fé, né? Termina fazendo a exortação da fé, nesse primeiro capítulo. No segundo capítulo, que é o de hoje exatamente, ele pede, orienta, instrui para uma oração que tem que ser feita por todos os homens. E diz aqui, pessoal, o que ele fala aqui? Ele se dirige como? Acima de tudo, recomendo, por favor, me acompanhe aí na Bíblia, tá certo? Capítulo 2, primeira epístola a Timóteo. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos nós somos chamados à salvação. Todos nós. E precisamos chegar ao conhecimento dessa verdade. A verdade é única, não existe verdades. Verdades aqui, pessoal, de novo lá vai o Dionísio, com V maiúsculo. A verdade. Pilatos ficou confuso, né? O que é a verdade? Verdade é o que nós estamos tentando aqui descobrir, pessoal, nesse estudo. Tentando descobrir, praticar essa verdade, que é única. Não existem outras verdades, meias verdades, falsos doutores, enganações, fábulas, outras invencionices. Existe uma única, eu estou sendo aqui bem enfático, uma única verdade. Olha aí, uma única verdade. Redundância aí tripla. Continuando no versículo 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou por resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo, e deste fato diga a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Olha que coisa linda. Lembrem bem a pergunta de Pilatos.
O que é a verdade? Ele ficou perturbado, né? Um filme aí, o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, salvo engano. Pilatos chega para sua mulher Cláudia, confuso, perturbado, e pergunta: que verdade é essa? Que ele não enxerga, que ele não sente, que ele não vê. E Cláudia, no final das contas, né, fala isso no filme, né? Se você não sente, só você pode ver. Só a tua sensibilidade pode senti-la. Se você não vê, eu não posso fazer nada. Como eu posso adquirir essa sensibilidade? Queridos e queridas, eu estou vendendo o meu peixe. O nosso peixe do circo bíblico. Da nossa paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres. Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora de vários títulos. O nosso título é de exaltação, é uma doxologia. Nossa Senhora da Glória, dos prazeres, das alegrias. Nós adquirimos essa sensibilidade cada vez mais, a cada momento que eu pego e abro a minha Bíblia, que eu rezo, que eu oro ao meu Deus, que Ele me dê discernimento, me dê essa sensibilidade, eu possa conseguir auscultar, sentir essa verdade. Os semitas, pessoal, ele tem até alguns salmos, a gente às vezes acha estranho. Alguns salmos ele cita, né? Até de noite o Senhor sonda os meus rins, as minhas vísceras. Eles têm essa questão do sentimento muito interno, né? Muito visceral, né? Você sente isso. Daí advém a palavra compaixão. Quando eu sinto nas minhas entranhas essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus. É um movimento que não é de fora, que vem de fora de mim. É um movimento que parte de mim, das minhas entranhas, de dentro. As lágrimas, pessoal, elas saem, né? Elas não entram. As lágrimas de comoção, de alegria, de perdão, de amor. Essas cartas, pessoal, chamadas deuteropaulinas, e aí elas se encaixam nessa categoria, né? Justamente essa carta a Timóteo, essa Timóteo, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, Tito, são ditas cartas deuteropaulinas, segundo São Paulo. Existem algumas estranhezas nos termos, pessoal. Esses versículos seguintes aí, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco perturbado com esses versículos seguintes. Porque a gente já fez estudo aí, fizemos estudos tanto dos Atos dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, como nas cartas que nós já estudamos, tantas outras cartas paulinas, chamadas realmente, né, de São Paulo, originárias do punho, né, da cabeça do coração de São Paulo. Embora que isso seja de só menos importância, todas são inspiradas, independente de onde veio essa inspiração, de qual pessoa veio essa, inspiração não, a inspiração veio do Espírito Santo, mas de qual mão, de qual pessoa escreveu, transmitiu esse ensinamento. A inspiração, pessoal, é única, é do Espírito Santo. Estou cometendo aqui uma heresia, já ia ser aqui julgado como sacrílego. E, nossa mãe do céu, não quero imputar mais esse pecado a mim.
Mas me causa estranheza, e a gente estranha alguns. Quando a gente começa, pessoal, a se aprofundar na palavra, e essa riqueza que é a palavra, a gente vai se acostumando, digamos assim, a alguns termos de São Paulo e algumas críticas que lhes são feitas, como machista, como a favor da escravidão, uma série de coisas assim, algumas calúnias. Como ele pode ser chamado de machista se São Paulo acolheu várias e várias mulheres, e nós vimos isso nos Atos, nas outras cartas de São Paulo. Febre, Lídia, Prisca, né, ou Priscila, mulheres até que ele colocou como servidoras ou até diaconisas na sua comunidade. E São Paulo, nas origens da nossa igreja, nas nossas primeiras igrejas, São Paulo levou essas reuniões eclesiais para dentro da casa da mulher. A mulher, a dona de casa, era que comandava. Ora, se ela mandava ali na casa, era a dona da casa, né? Digamos assim, a dona da casa. Ela praticamente assumiu essa responsabilidade de ser a dirigente daquela comunhão da palavra. Quando realmente São Paulo cai do cavalo, vou colocar entre aspas aí, ele cai literalmente do cavalo. Ele assume uma humildade fortíssima e diz: doravante, todas as minhas instruções, as minhas origens, eu que fui lá, a minha cidade, dos meus pais, eu que tive uma formação rabínica pesada para ser um reto rabino, sem mácula, sem mancha, irrepreensível. Agora esqueço isso. Posso até que essa formação me ajude na disciplina, na instrução, no método, mas eu cheguei agora à plenitude dos tempos, onde a lei não é mais a que voga, não é mais a que vale. Nós temos agora um novo momento, que é o pleroma, a plenitude dos tempos com Jesus. A lei vai servir aqui, ele fala, vai servir para os injustos, os iníquos, os pecadores, os promíscuos, os pecadores em alto grau. Nós hoje temos uma única lei, que é a lei do amor. Essa lei, de novo, pessoal, L maiúsculo e o Mzão lá de amor, o A, né, de amor maiúsculo. Lei do amor. E São Paulo passa de perseguidor, de blasfemo, para um seguidor amoroso, vigoroso desta palavra. E sofre agora, ele de perseguidor passa a ser perseguido por essa palavra. Não sou eu mais que vivo, é Jesus que vive em mim. E passa a, depois de ser adotado como filho, se sentir adotado, chamado. Ele é até bem enfático, né? Aí até se estranha também essa colocação na carta, por ordem. Ele fala até aqui, por ordem de Jesus Cristo, eu sou apóstolo. Eu sou enviado. Ele até fala, por ordem. Ele é bem enfático aí nessa carta aqui. Ele passa a seguir fervorosamente. Meu Deus, fazei que eu tenha mais fervor. Aumentai a minha fé. Fervor vem de fervura mesmo, pessoal. É isso mesmo que você está pensando. Fervor. Que eu seja quente, que eu não seja morno, que eu não seja desleixado, que eu não seja... O Salmo também cita essa palavra. Palavrinha bonitinha, não seja tíbio, não seja frouxo, não seja relapso, não seja desleixado. Eu sou um católico apostólico romano. Eu sigo toda uma tradição.
Eu tenho orientações da palavra de Deus, do magistério e da tradição, com T maiúsculo, por favor. Queridos, o tempo, voa, impressionante. Eu acho que eu falo muito, os aborreço muito. Espero que eu consiga ser instrumento para levar essa palavra a vocês. Não sei se eu sou um dos melhores instrumentos, mas eu espero que neste momento, nesses momentos que aqui a gente vivencia, eu consiga, não por mim, mas pelo Espírito Santo, passar a vocês o que realmente deve ser passado e a gente vivenciar juntos, consiga pelo menos provocar vocês para que vocês sintam e a gente tome cada vez mais consciência juntos da importância de se entender a palavra dignamente. As questões, pessoal, desse dia de hoje eu vou ler no próximo encontro, tá certo? As duas questões. Eu gostaria que vocês aqui seguindo comigo, a gente fizesse agora já para encerrar essa oração aqui, tá certo? Essa oração consta aí, pessoal, na página 25, de quem tem o roteiro de estudos, na página 25 aí, nós temos essa oração aqui, tá certo? Vamos ler calmamente. Ó Virgem Maria, abençoada sois pelo Senhor Deus Altíssimo, entre todas as mulheres da terra. Vós sois a glória de Jerusalém, vós sois a alegria de Israel, vós sois a honra do nosso povo. Salve, ó Virgem, honra de nossa terra, a quem rendemos um culto de piedade e devoção, a quem chamamos com um belo nome de nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Quem poderia contar, ó doce mãe, quantas graças durante tantos anos vós dispensastes ao povo brasileiro, compadecida de nossos males. Quisemos cingir vossa cabeça sagrada com uma coroa de ouro, que vos é devida por tantos títulos. Continuai a dobrar-vos benignamente as nossas preces. Quando erguemos aos céus nossas mãos suplicantes, ouvi clemente os nossos rogos, ó Virgem. Conservai nossas almas afastadas da culpa e, por fim, conduzi-nos ao céu. Salvação, honra, poder, aquele que, uno e trino, nos fulgores de seu trono celeste, governa e rege todo o universo. Todas as Nossas Senhoras, todas as Mães do Céu, rogai por nós. Amém. Oração, pessoal, que nós temos que colocar no nosso coração, depois de ler a Sagrada Escritura. Menino, menina, page 5, página 5, por favor. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, de verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo e vos suplico, e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura.
Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na